Saudações, gente bonita. Em Goiás são 7 horas e 45 minutos. Fazem 15 graus. Achei que já estaria mais quente nesse horário. Mas deixa eu trocar umas ideias com vocês aqui. Tenham um bom dia. A pergunta, por que os Estados Unidos ainda não quebraram, mesmo com tudo que eu mostrei, vai depender de mais informação teórica. E aí eu aproveitei que eu levantei às 4 da manhã e consegui fazer 2 vídeos. E agora eu vou ler. Vou lá na minha mãe, visitar minha mãezinha e levar pão. Mas antes eu quero mostrar isso aqui pra vocês. O margaridão. Ele tá bem derrubadinho aqui, né? Porque tá seco e tal. Ele tá sofrendo. E aí fala, porra, Leider, essa é a planta que você falou que quer cultivar para dar pro seu gado? Que eu ainda nem tenho, né? É essa sim. Você olha o margaridão, você fala, porra, não parece grande coisa. É porque é uma planta que precisa de água, né, gente? Aqui em Goiás essa coisa é complicada. E o que ele tá fazendo aqui? É porque eu plantei. Eu não tenho terra. Então eu aproveitei esse espaço público. Outra coisa que eu plantei também foi isso aqui, ó. A moringa. Resiste à queimada. E se podada, mesmo no frio, ela produz. Eu precisava saber disso. Eu acho horrível aquele ditado que fala que quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Porque não é bem assim. Não é pra tudo. Mas se a gente quer realmente alguma coisa, existe uma chance bem razoável da gente pelo menos tentar dar um jeito. E aí, bom, aqueles ali foi eu que plantei, faz uns 2 anos. Na verdade tá indo pro terceiro, né? Tá indo pro terceiro. É a terceira seca que elas aguentam. A moringa é mais jovem. É a terceira seca que ela aguenta, tá resistindo bem a poda. Só que eu não quero dar a folha pro gado. Quero dar a semente. Vou mostrar pra vocês logo ali na frente. Bom, você pode achar que é muito otimismo uma pessoa que não tem basicamente nada se preparar para quando eventualmente tenha. De fato. Mas eu sou um realista esperançoso. No limite, tinha um processo, que é o que consta, eu venci. Então agora eu tenho que dar um jeito de vender minhas terrinhas na Mantiqueira. Aí eu quero investir comprando umas vaquinhas. Se tudo der certo, eu vou ter onde criá-las. E aí, o que eu tenho que fazer? Plantar bastante moringa e bastante margaridão. E fazer uns piquetes e um capim chamado vaqueiro. Vaqueiro eu não plantei na porta, porque a prefeitura taca veneno e as pessoas tacam fogo. Mas eu tenho dele na casa do meu patrão, olha que loucura. E eu sei que ele funciona bem, num clima parecido com esse. Então, ele resiste bem à seca. Eu que não posso ir lá na casa do meu patrão mostrar pra vocês. Nós estamos na seca, vocês podem ver, né? O cerrado já tá, e o capim tá verdinho. É um capim muito bom. Ali tem o pé de moringa que eu quero mostrar. Aquilo ali não fui eu que plantei, não. Aquilo ali alguém plantou. E ele ilustra o que eu pretendo com a moringa oleífera. A árvore da vida. Estava conversando com um camarada ontem e ele me contando que a Índia é um mega produtor de leite, né? Produz mais leite que os Estados Unidos, mas produz leite sobretudo de búfala. Eu pensei, gente, do que essas búfalas se alimentam? Aí eu fui dar uma pesquisada. É disso aqui. Tá vendo? Nós estamos no auge da seca. O pé de moringa está lotado de flor. Muita flor. E o que eu quero? Vagens.
Essas vagens, elas são... Deixa eu pegar um aqui pra vocês. Esse eu acho uma seca. Aqui, ó, do lado da flor. Isso aqui não tá seca. Ah, sabe de uma seca. Pera aí. Então vejam bem. Como assim resposta? Vendendo mais de 60 bilhões. Cara, isso é uma enormidade de dinheiro. Em título da dívida pública dos Estados Unidos. Lembra que eu falei hoje mesmo, eu não tinha nem amanhecido. Falei, ó, toda vez que alguém vende título da dívida pública americana, toda vez que alguém desdolariza as suas relações econômicas, dólares são tornados inúteis e voltam para os Estados Unidos, onde alimentam o processo inflacionário, o aumento da dívida, o aumento do déficit, a especulação financeira, o caso da Nvidia eu acho que ficou muito bem demonstrado, e a especulação imobiliária. Então, esses problemas que graçam a economia dos Estados Unidos, dívida, calote, presente e futuro, inflação, especulação imobiliária e, portanto, uma bolha enorme, especulação financeira e, portanto, uma bolha gigantesca. Repito, vou até mostrar de novo rapidamente o caso da Nvidia. Vocês podem ver aqui que uma ação da Nvidia custa $135,58 e rende 0,01% ao ano, ou seja, são necessários literalmente 10 mil anos para você recuperar o dinheiro que você investiu nela. Agora vamos ver a Petrobras. Agora veja o caso da Petrobras. Ela rende 17,07% ao ano, ou seja, em 6 anos você recupera o que você investiu comprando uma ação da Petrobras por R$ 35,90. Agora, por que a Nvidia vale 3,5 trilhões de dólares? Qual que é a lógica disso? Nenhum, é bolha. Bom, todos esses problemas dos Estados Unidos são fortemente agravados sempre que um país faz como o Japão. Vende o título da dívida pública dos Estados Unidos e isso manda os dólares de volta para os Estados Unidos, para o lugar de onde eles vieram. Ou faz como a Índia. O que a Índia está fazendo? Desdolarizando completamente as suas relações econômicas com os países com os quais ela negocia. A Índia negocia com o Irã em reais iranianos, negocia com a Federação em rublos, negocia com a Indonésia em rúpias indonésias. Então a Índia negocia cada vez mais com os países nas próprias moedas deles. Com isso ela torna os dólares inúteis, que tem que voltar para os Estados Unidos, fortalece a própria moeda, a própria posição econômica e manda um recado. Porque a gente não pode se esquecer que o Departamento de Estado dos Estados Unidos fez o possível para o Modi perder as eleições. Certo? Ele fez o possível, chegando ao cúmulo de promover reuniões dentro da embaixada e dos consulados americanos na Índia entre líderes da oposição, na verdade separatistas, e a embaixada. Cara, isso diplomaticamente é uma ofensa imperdoável. É como se o governo brasileiro promovesse nos Estados Unidos reuniões, quem que é a oposição lá? Que fixa a oposição, né? Reuniões entre o Partido Republicano e prepostos da Embaixada Brasileira lá dentro. Isso é uma ofensa. Isso é ofensivo. Isso é uma humilhação. Então, a Índia respondeu a humilhação, chutando aonde dói, no dólar. É com o dólar que os Estados Unidos construíram o império dele.
com o dólar. E é destruindo o dólar que o império dele será destruído. Basicamente é assim. Basicamente é assim que funciona. Peraí, gente, o bando tá precisando de margarina. Deixa eu comprar aqui, só um momento. Vamos lá. Os Estados Unidos, eles estão lutando desesperadamente pelo câmbio, certo? Eles estão lutando desesperadamente pelo dólar como moeda de reserva. Moeda de reserva significa aquilo que eu disse, a moeda que é mais utilizada no mundo. Só que eles não têm como vencer, porque eles agem como o Império Romano, certo? O Império Romano não era um império produtivo. O que o Império Chinês produzia? Seda, cerâmica, porcelana, não é? E era uma grande potência agrícola. O que o Império Romano produzia? Nada. Ele roubava, inclusive pessoas, que tornava escravas. Isso que o Império Romano fazia. Era um império de ladrões. De ladrões. O Império Britânico, mais ou menos a mesma coisa. A tal acumulação primitiva de capitais, que Karl Marx ironiza na obra mestre dele, que foi ele mesmo, deixa claro. Pirataria, roubo de terras, exploração da Índia. A Revolução Industrial custou a vida de 300 milhões de indianos, 100 milhões de chineses. Esse foi o preço pago pelo Reino Unido. Só que aí é interessante, nós temos um paralelo com o mundo de hoje. O Reino Unido pagou o preço com a vida dos outros. É mais ou menos o que os Estados Unidos fazem. Deixa eu dar um exemplo. Agora já virou escândalo, né? Depois que o New York Times, na verdade não foi o New York Times, foi a Reuters, divulgou, e não tem o que fazer, aí vira verdade. Eles pagaram para influencers nas Filipinas, na Tailândia, orquestrarem uma campanha contra a vacina chinesa, certo? Patrocinaram ativamente líderes oposicionistas que falavam mal da vacina chinesa. E eu duvido que coisa semelhante não tenha acontecido no Brasil. Porque nós vimos que o bolsonarismo, ele não é ideológico. Ele é financeiro. A questão toda das vacinas é eles não terem conseguido a propina de $1 por vacina. Que era o que eles queriam. $1 por vacina. De roubo. E aí você pega aquelas ideologias criadas nos Estados Unidos, anti-vax, por exemplo. Pegaram um cientista que não tinha nome nenhum, né? Então não tinha nada a perder. E ele começa a falar que vacina causa autismo. Uma coisa totalmente imbecil. Sem nenhum laço científico. E aí a CIA, através dos mecanismos dela, né, começa a divulgar essa ideia. Por quê? Para as pessoas não quererem ser vacinadas. Qual que é o ganho dos Estados Unidos das pessoas não quererem ser vacinadas? Evidentemente, a elite mais inteligente não cai nessa esparrela, né? Mas a grande burrada que constitui a manada chamada povo, acredita. E aí deixa de vacinar os filhos. Resultado, eles vão morrer ou adoecer. Morrer é bom porque a população não cresce muito, na perspectiva deles. E adoecer é melhor ainda. Porque eles vão passar o resto da vida gastando dinheiro com seguradoras, com hospitais, com a indústria farmacêutica. A cura, igual a China descobriu para o diabetes, igual a Rússia descobriu para o câncer, a cura é péssima para o negócio da indústria farmacêutica.
péssimo, péssimo. A cura é horrível. A vacina, igual Cuba tem contra câncer, também é péssima. O ideal é a doença. E o tratamento, demorado, custoso, caro. É no tratamento que está o lucro. Certo? No caso da vacina, todos nós sabemos que uma das empresas americanas, a vacina delas deu muito ruim, deu muito problema. Mas eles conseguiram o que queriam. Nem a vacina chinesa, nem a vacina russa foram vendidas, por exemplo, no Brasil, apesar de serem fabricadas aqui, no caso da Rússia. É assim que os Estados Unidos operam. Toda essa máquina de patrocinar Colors, de patrocinar Itamares, de patrocinar FHCs, de patrocinar Temeres, de patrocinar Bozos, de patrocinar Lava Jato, de patrocinar marrecos, de patrocinar crente safado. Toda essa máquina custa dinheiro, que os Estados Unidos só têm que imprimir. Por isso que, desvalorizando a economia, deixando o dólar ser moeda de reserva, que para de ser moeda de reserva, esses problemas todos acabam. Vocês acham realmente que essas bancadas de crente, essas bancadas do centrão, é ação ideológica? São nada, cara. É ação fisiológica, estão lá pelo dinheiro. Certo? São fisiológicas. Nossos problemas acabam se o dólar deixar de ser moeda de reserva. Por isso que eu estudo câmbio. E por isso que eu quero ir para a roça. O barulho me incomoda, mas o mugido das vaquinhas me dá paz. Tenha um ótimo dia.